Queridos irmãos e irmãs, hoje as leituras, sobretudo a primeira leitura e o Evangelho, nos convidam a uma reflexão muito forte, muito profunda sobre o uso que nós fazemos dos bens, sobretudo dos bens materiais, das coisas materiais que podemos ter, como que nós usamos delas, com relação a nós e com relação aos outros. São os dois aspectos que nós temos que olhar. Na primeira leitura, o profeta Amós descreve uma pessoa que vive de uma forma muito luxuosa, cama de marfim, imagine o que é isso, né? Um palácio, uma vida farta, e essa riqueza, aí entra já um dos perigos com relação a nós mesmos, essa riqueza passa para essa pessoa uma sensação de segurança. A pessoa se sente segura. Com o dinheiro que eu tenho, ninguém pode me atingir. O meu dinheiro me garante a minha segurança, a minha estabilidade. E Amós fala, a pessoa vive nessa segurança e se esquece dos sofrimentos de José. Quem é José? Era uma das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, a pessoa que primeiro usa das coisas em excesso, e isso lhe traz uma falsa segurança. É claro que a questão financeira dá uma estabilidade econômica, sim, não é? Se a pessoa pode ter um bom plano de saúde, pode ter uma boa casa, pode ter segurança, isso é bom? Sim, mas é sempre uma segurança relativa, não é algo absoluto. Isso não nos exime de suplicar o socorro de Deus. Temos que reconhecer que tudo isso é dom de Deus. A gente pode pecar por defeito e pode pecar por excesso, não é? Muitas coisas são boas e a gente pode usar, mas sempre o perigo do excesso. Talvez com isso que está excedendo, eu poderia usá-lo para outros fins, para praticar a caridade, não é? Então, o perigo dos bens materiais para nos darem uma falsa segurança e o perigo da gente cair no excesso, né? Pecar pela avareza, né, que é um dos pecados capitais, não é só a pessoa ser muito segura, é quando também ela é esbanjadora, quando ela usa de uma forma imoderada, inconsciente, os bens que ela recebeu de Deus. Ah, mas é meu, eu uso de qualquer jeito. Não, senhor, quem disse que é seu? Foi uma das reflexões de um domingo atrás, não é? Tudo é dom de Deus, tudo recebemos de Deus. Terceiro perigo dos bens materiais, a pessoa se tornar insensível diante dos sofrimentos dos outros. É a parábola que Jesus conta, uma parábola que chega a ser chocante, e uma parábola que tem dois momentos, como se fosse uma encenação com duas cenas, dois momentos. O primeiro é esse homem na sua casa, se banqueteando todos os dias, com roupas luxuosas, onde tudo era farto, e aí o contraste, à porta dele, um pobrezinho. Existe um detalhe, eu gosto sempre de frisar esse detalhe. Jesus contou muitas parábolas, não sei nem quantas são, muitas parábolas. E Jesus, quando contava as histórias, ele não colocava nome nas pessoas, não. Ele fala, por exemplo, saiu o semeador, mas ele não coloca nome do semeador. A mulher que amassa o pão e coloca fermento, ele não coloca nome. E assim muitas histórias. Na única história em que Jesus coloca nome é a de hoje. A única pessoa das histórias de Jesus que recebe o nome não é o rico, mas é o pobrezinho. Por que Jesus fez isso? Porque muitas vezes uma pessoa mais pobre, uma pessoa numa situação mais vulnerável, não é? Com mais necessidade, facilmente ela fica desconhecida. Talvez a gente até vê, mas não sabe o nome, nunca vamos ter nem a preocupação de perguntar o nome, talvez até ajudemos, é aquele pobre ali. Com isso, Jesus nos ensina que para Deus, todos nós temos valor. Podemos ser pequeninos, podemos ser pobres, pecadores, Deus nos conhece pelo nome. E em muitas passagens também,
Jesus, quando vai falar do encontro com ele, daqueles que não seguiram os seus ensinamentos, Jesus fala assim: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Dizer isso, eu não te conheço, eu não sei seu nome, é dizer que essa pessoa é uma estranha para mim, é um estranho, eu não te conheço, não sei quem é você. Esse homem rico, talvez muito poderoso, para Deus se torna um desconhecido. Os seus bens não o tornam melhor do que ninguém. Não é o ter que faz uma pessoa ser boa, mas é o ser, é o que ela é, não o que ela tem. Jesus nos ensina isso ao colocar o nome naquele pobrezinho. Se nós olharmos bem no Evangelho, esse rico, ele maltratou o pobre? Não. Ele não o maltratou, ele não o humilhou, ele não o ofendeu. Então qual é o pecado dele? Ele o desconheceu. Ele vivia mergulhado nos seus pratos, nos seus banquetes, nas suas roupas finas, e ele não era capaz de enxergar o homem caído à sua porta. O homem que não lhe pedia um pedaço de carne, o homem que não lhe pedia um pão, mas que esperava. Aliás, é uma cena que toca muito a gente, quando a gente vê, por exemplo, uma criança observando alguém que está comendo e a criança com fome. Parte o coração da gente, não é? Aquele pobrezinho só esperava que quando acabasse o banquete daquele dia, e todos os dias isso acontecia, que lhe dessem as migalhas, ou seja, o que sobrasse, o resto. Ele queria só isso. Mas o homem, o rico, nem sequer via isso. Esse é o primeiro quadro, né? E Jesus coloca um detalhe, né? O médico, o enfermeiro daquele pobre homem era um cachorro, que era o único ser que se aproximava e lambia as suas feridas. Passava fome, ficava ali desconhecido, não tinha ninguém que cuidasse deles. Né? Ficar cego diante do sofrimento alheio. A gente pode resolver todos os problemas da humanidade? Não. Aliás, o Papa falou outro dia, não é? A minha missão não é resolver os problemas do mundo, mas é cuidar do Evangelho. Mas se cada um de nós procurar viver o Evangelho, fazer aquilo que está ao nosso alcance, podemos dar de comer a todas as pessoas? Não. Podemos fazer isso todos os dias? Não. Mas talvez haja o perigo de cair no outro extremo, na indiferença, na cegueira, diante do sofrimento alheio. Agora sim vem o segundo quadro. A nossa vida, por mais que a gente desejasse, a nossa vida não está reduzida a esse mundo. As coisas não se resolvem totalmente nesse mundo. A justiça de Deus não se restringe a esse mundo. Há muitas situações em que a justiça de Deus só vai se completar na vida eterna. E aí ela vai ser completa. Por isso que diante de Deus nada fica impune, nenhuma injustiça ficará impune, porque a nossa vida não se resume a esse mundo. O segundo quadro é exatamente o outro mundo. Chegou o dia determinado, né? Morreu o pobre e morreu o rico. E Jesus fala, o pobre, que até agora só tinha o cachorrinho que lambia as suas feridas, agora ele é conduzido pelos anjos. Amanhã, dia dos santos arcanjos, né? Conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? É uma expressão bíblica para dizer o céu. Aquele primeiro lugar onde as pessoas estavam aguardando que Jesus abrisse o céu. Mas é uma forma de falar, ele está com Deus, ele está salvo. Aquele homem que sofria, agora tem a consolação, tem a alegria, as suas feridas são curadas, agora ele não tem mais fome, agora ele não chora mais. E diz Jesus também, morreu também o rico. Todo mundo morre, né? Todo mundo morre, né? Morreu também o rico. E ele foi sepultado. E aí Jesus fala, ele não foi para o seio de Abraão, para o colo de Abraão, mas ele foi para o local dos tormentos. É uma realidade muito dura. Claro que não seria correto, não seria nem muito de acordo com o Evangelho, se todo domingo, já imaginou? O padre pregasse sobre o inferno. Na terceira semana não tinha ninguém na igreja mais, não é? Não, porque o tema da pregação não é o inferno. O tema da pregação é o céu. Perdão. Deus nos criou
para o céu, para a vida eterna. Mas quando se fala de salvação, que Jesus veio nos salvar, salvar é tirar a pessoa de um perigo, é livrá-la de um perigo. Existe um perigo, existe sim o perigo da gente se perder. Se não existisse perigo da gente perder, nós seríamos idiotas. Com tudo aquilo de que a gente se priva, com a vida que a gente leva, a luta para ter uma vida autêntica, de acordo com o que Jesus vive. Por quê? É porque eu quero chegar ao céu. E eu sei que se eu fizer escolhas erradas e permanecer nessas escolhas, eu não chego ao seio de Abraão. É para falar isso todo dia? Não, não precisa. Mas de vez em quando faz bem lembrar que não é o fato de que a pessoa morreu, está no céu. Porque é uma forma muito boa de ficar bom, não é? Morreu, está no céu, está com Deus. É automático? Não, não é automático. Nós vamos colher na vida eterna o que nós plantarmos neste mundo. Deus não recusa ninguém no céu. Vou usar uma palavra mais forte. Deus não manda ninguém para o inferno, não. O ser humano é que faz escolhas erradas. E ele pode se afastar da salvação se ele fizer escolhas erradas. E por que Jesus fala isso? Porque agora é tempo. Agora é tempo de fazermos as escolhas certas. Ouvir essa parábola de Jesus enquanto estamos aqui é porque Deus quer nos levar para o céu e quer nos mostrar o caminho do céu, que é a parcimônia, é reconhecer que as coisas são dons de Deus, colocar a nossa segurança em Deus, não nos fechar aos sofrimentos do outro. Pois bem, agora esse pobre homem, que era o rico, olha para Abraão, e é interessante que cada vez que ele vai falar com Abraão, ele o chama de quê? Pai. Pai Abraão, querendo compadecer, né? Tocar o coração de Abraão. Não é pelo fato de eu falar que Deus é meu Pai, como Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É preciso viver como filhos de Deus. Se Deus é meu Pai, eu quero viver como seu filho. É isso que cada um de nós deseja. Então aquele homem agora começa a suplicar. Primeiro, ele ainda tenta mandar, estava acostumado com seus empregados, né? Pai Abraão, manda que Lázaro venha molhar a minha língua, que ele molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha sede. Um homem que tinha banquetes todos os dias, imagina a quantidade de bebida que havia naquela casa, agora ele suplica uma gota d'água. O homem que negou as migalhas da mesa ao pobrezinho, agora suplica uma gota d'água para aliviar a sua sede. E Abraão fala, meu filho, você lá na terra recebeu os bens e não soube usar deles, agora você sofre. Lázaro recebeu os males, sofreu com paciência e agora é consolado. Os quadros se invertem, não é? E aquele homem não desiste. Pai Abraão, então, pede Lázaro que molha, por favor, eu suplico. Abraão diz mais, mesmo que Lázaro quisesse, entre nós e vocês existe um abismo. O abismo é algo intransponível, não tem como passar, transpor um abismo. Não tem como. Quem está no céu está salvo, né? Chegou lá, graças a Deus, Senhor, cheguei ao porto da salvação. Vai ser a nossa maior alegria. O dia que nós realizarmos o que ouvimos na segunda leitura, o que São Paulo fala a Timóteo, conquista a vida eterna. É isso que nós queremos conquistar, a vida eterna. E depois que chegar lá, pronto, agora não tem mais perigo. Não existe mais tentação, não existe pecado, não existe sofrimento. Lá no céu, nós vamos poder dizer, agora eu estou salvo. Como também, quem fizer a escolha errada, não tem mais volta. O abismo é isso. Mas o abismo que separa agora aquele homem rico, de coração fechado, do pobre Lázaro, esse abismo foi cavado aqui na terra. Esse homem rico cavou esse abismo entre ele e o pobrezinho que estava à sua porta. E por isso agora não tem como mais se comunicarem. Então ele fala, então pai Abraão, manda que Lázaro vai lá falar para os meus irmãos, porque eu tenho mais 5 irmãos. Vai vir todo mundo para cá, porque todo mundo vive igual eu. Abraão fala para ele assim, não precisa não. Eles têm Moisés, eles têm os profetas. O que significa Moisés e os profetas? Eles têm a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs,
talvez alguns de vocês já tenham passado por esse momento. Quando a gente perde alguém, pode vir muito em nós esse desejo, como é que é lá do outro lado? Eu queria tanto ter um contato com quem já está do outro lado, e eu sinto tanta saudade. E aí pode haver o perigo de nós esquecermos a nossa fé e começarmos a misturar a fé, procurando em outras crenças, de alguma forma, uma resposta, uma forma de ter essa comunicação. O que Jesus nos ensina hoje? Nós temos Moisés e os profetas. Nós temos a palavra de Deus, sobretudo a palavra viva, que é o próprio Jesus. É Ele que vai nos dar as respostas, é Ele que vai nos dar a força nesses momentos. Não precisamos recorrer a formas extraordinárias, não precisamos exigir que volte alguém aqui para nos falar. Na palavra de Deus nós temos a resposta. E aquele rico insiste, é um homem teimoso, né? Fala para Abraão, não, mas eles não, profeta e Moisés, eles não querem nem saber. Mas se aparecer alguém dos mortos, aí eles vão se converter. Né? Com certeza, qualquer um de nós, né, se tivesse uma visão, de repente a nossa vida mudaria. Mas aí Abraão fala, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, nem se o morto ressuscitar, eles vão se converter. Não é? Qual é o morto que ressuscitou? Jesus. Para quem não acolhe a palavra de Deus, nem a ressurreição de Jesus pode converter. Mas, para quem acolhe, para quem ouve Moisés, para quem ouve os profetas, então eu posso ficar em paz, porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele assumiu as nossas dores. Ele destruiu o abismo que nos separava de Deus. Ele nos deu uma oportunidade. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele nos trouxe a salvação. Ele abriu o céu, vai ser o evangelho de amanhã. Os céus abertos, os céus estão abertos. Eu posso ir para o céu, porque eu acredito na palavra de Deus, eu acredito na mensagem de Jesus. Então que esse evangelho nos ajude a cada um de nós a fazermos essa reflexão muito sincera na presença de Deus. Como que eu uso dos bens materiais? Qual é a sensação que os bens materiais me proporcionam? Ou se me falta, como que eu vivo essa falta? Com paciência, com resignação, ou de uma forma também revoltada, ou com o coração cheio de ambição? E que também nos perguntemos qual é a minha sensibilidade com relação àqueles que têm menos, àqueles que sofrem. Que jamais nós caiamos nessa cegueira de não reconhecer os sofrimentos daqueles que estão ao nosso lado. Amém.